Olá, hoje eu queria falar sobre um assunto que é muito corriqueiro e que é cheio de estigma, que com o tempo está melhorando, né, as coisas sobre esse assunto, que é sobre a depressão. Essa semana passada eu estava saindo do elevador do meu trabalho e encontrei umas colegas e aí a gente comentando sobre isso, porque eu tinha recebido, o médico do trabalho estava com suspeita que eu estivesse com depressão devido aos lapsos de memória que eu venho tendo. E aí eu falando sobre isso, e uma delas comentou assim, que eu não tenho tempo para depressão. Na mesma hora na minha mente veio assim, eu também não tinha. Mas ao mesmo tempo, na minha mente também me veio a época que eu me formei e que eu tinha esse mesmo pensamento. Então, assim, nossa grade não comporta entender sobre coisas tão importantes e negligenciadas como as da saúde mental, né? E que interfere muito na vida da gente e de todas as pessoas que estão ao redor dessa pessoa que que tem algum problema, né? Seja ele psiquiátrico, seja só psicológico, né? Comportamental, seja ele qual for. Então, assim, tem doenças que tornam a pessoa destrutiva e tem outras que tornam a pessoa autodestrutiva, né? Que é isso que acontece com a depressão. E aí, depois eu fui vendo como eu fui conhecendo sobre a depressão e entendendo várias coisas que eu não entendia antes, eu não via isso antes. Eu fui aprendendo quando eu fui tendo pacientes que tinham depressão e era muito difícil lidar com eles, então eu precisava ler alguma coisa para eu saber lidar com eles, né? E assim, por mais que eu soubesse que eu tivesse toda a predisposição para ter depressão, eu nunca me coloquei na posição de depressiva, pelo fato de ser uma pessoa que brinca muito, que sorri muito, que já foi, né, muito agitada, muito energética. E, e aí eu não assimilava isso comigo não, né? Então minha energia estava sempre voltada para as outras coisas, principalmente para o meu trabalho, né? Então aí ultimamente eu tive lendo e sobre principalmente a fisiopatologia, e de longe a gente nem imagina que a depressão ela tem um fator bioquímico muito envolvido e isso afeta várias partes do cérebro e hipoativam outras. Então, por isso que várias pessoas que têm depressão se isolam, ficam hipoativos, por falta de estímulo dessas áreas. E essas áreas, diante dos estudos que eu li, elas são áreas que têm pouca atividade. É como se aquele processo fosse degradando certas células cerebrais, tornando a pessoa, tornando o sistema nervoso depressivo, não a pessoa. Não exatamente a pessoa, mas o sistema nervoso dela, né? Que é uma
as coisas piores, né? Porque aí é estrutural e bioquímico, que são duas coisas que regem totalmente nossa vida. E assim, é muito negligenciado. E são muitas pessoas que têm traços, vários traços, e história de vida que, que, que remetem muito até esse diagnóstico de depressão e não sabem, né? Não tem tempo para isso. Acha graça, sorri demais, se diverte, é energético, é ativo. Mas o que é que tem por trás desse excesso de atividade? O que é que existe por trás do que eu não consigo ver? Do que você não consegue ver? E aí foi a fibromialgia chegando, as dores piorando. E aí os outros traços foram ficando mais evidentes, mais intensos. E aí eu não consegui mais controlar, porque eu não tinha tempo para isso, né? Não me dediquei. Então chegou a um ponto que eu fui obrigada a me dedicar. Por mais que eu tivesse piorado da minha dor, das minhas dores crônicas, mas elas é quem estão me ensinando que a piora do quadro todinho relacionado à fibromialgia é para eu entender, para eu parar, para eu frear, para cuidar disso que está precisando ser cuidado. E o nosso organismo é extremamente inteligente. Nós é que não alcançamos a inteligência toda por trás das nossas células, né? E então foi a partir daí que eu fui buscar ajuda e me dedicar também à parte mental. E haja o que houver, o que for preciso para fazer, para cuidar dessa parte que foi negligenciada minha, eu vou fazer, né? E realmente é muito preocupante. Eu estava muito preocupada, estava muito abalada, abatida pelos lapsos de memória. O que é que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo que eu não estou conseguindo controlar? Que eu ouço ou vejo um alarme e desperto. Eu sei que eu vou para um plantão que no dia anterior eu sabia. Aí na hora como se, que de acordar é como se aquele dia fosse outro, não fosse esse dia. Uma mistura de tempo com variação de falta de memória de vários tipos. Impressionante, não sabe? Simplesmente impressionante. Principalmente a memória recente. Tudo que sai do automático. Tudo que sai da rotina. É muito pior. Muito pior. Muito difícil. E aí eu melhorei depois que eu passei uns dias em casa. Fiquei muito feliz pelos apoios que eu recebi, né? Foram muito importantes para mim, porque eu fui deixando muita coisa de lado. Eu preciso passar mais tempo deitada, e tudo isso aí me abala, porque a última coisa que eu queria era ser parada na vida, no tempo. Eu não estudei para isso. Mas fui obrigada a ceder, né? A ceder e aproveitar das coisas que eu estudei para me ajudar e ajudar outras pessoas, buscar outros caminhos. E é o que eu tô fazendo. E
E esse vídeo compridinho que eu tô passando para vocês é para conscientizar sobre a depressão. Pessoa depressiva não é aquela que tá acamada, triste, chorando, se acabando. Não, gente. Aquele é o estágio mais grave da depressão. O pior é o que a gente não está vendo, que a gente critica. E nem tá por dentro, nem sabe, nem tá consciente, porque não conhece, não sabe o que é, como é que entende, né? E assim, vários sintomas que não tem nada a ver com o que a gente acha que é depressão, está relacionada, tipo, ser agressivo, não ter autocontrole sobre a agressão, ou ser irritado ao extremo, ao ponto de perder o controle, né? Isso é um sinal de depressão do sistema nervoso. Não é depressão da pessoa. Quando a pessoa em si deprime, é porque é um estágio muito mais avançado, né? E aí, por um sistema de regulação, o estágio inicial passam esses momentos de irritação extrema, de desinteresse das coisas que fazia antes, agressividade, sono mal dormido, ansiedade extrema, síndrome do pânico. E o que está por trás é ainda mais intenso, que no caso é a destruição de células neuronais, né? De funções neuronais. Cuide-se e cuide de quem você ama. Olhe com olhos de amor. Amor que eu digo de cuidado e respeito. Seja qual for a atitude da pessoa, que a pessoa esteja tendo. Esqueça essa parte cultural que é preguiça, é ruindade, é o demônio, é o diabo. Não é. Somos nós que somos esses. É o nosso cérebro, é a nossa consciência que está nessa evolução de vida. Então, ao invés de ser agressivo, ao invés de ser de brigar, de criticar, para tirar o corpo fora daquela responsabilidade, apoie, procure ajuda para aquela pessoa, pelo menos para excluir qualquer hipótese relacionada, para depois não virar notícia de tragédia, para ser apenas divulgado, propagado, porque as pessoas gostam de desgraça, né? E perder a vida de uma pessoa tão querida. Então busque mais saber, porque você pode ser depressivo e não saber, ou se uma pessoa amada ter depressão e não saber, e ela tá morrendo aos poucos e você não sabe, e você tá só criticando por mera ignorância. Seja amor, propague amor. E um grande abraço. Um abraço fraterno para todos. Obrigada.